Você gera alguma coisa. Eu não sei o que você tem gerado, mas você gera alguma coisa. Todos os dias, em todas as decisões que você toma, em todas as decisões que você escolhe entre um e outro, você está gerando algo. Você está gerando um fruto. A Bíblia chama isso de fruto, aquilo que você gera com as suas decisões, com as suas ações, com as suas escolhas. Você está gerando frutos. E que fruto nós geramos? Qual é o tipo, qual é a qualidade? É o que define se você será ou não a resposta. O tipo de fruto que você tem gerado é o que define se nos ambientes que você entra, se você será a resposta ou se você sairá de lá da mesma forma. Os frutos que você gera, aquilo que o seu coração tem produzido, aquilo que a tua boca tem gerado, aquilo que as tuas mãos têm frutificado, é isso que irá definir se você transformará ou não ambientes de guerra em ambientes de paz, se você transformará ambientes de doença em ambientes de cura, se você transformará ambientes de prisão em ambientes de libertação, tudo através dos frutos que você tem gerado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 43, porque você é a resposta pelos seus frutos. Você é a resposta pelos seus frutos, por aquilo que você gera. E é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar essa manhã. Lucas capítulo 6, versículo 43. Você que já chegou lá, dá um glória a Deus. Você que está esperando o telão, fala misericórdia. Ninguém. Você que não chegou ainda, fala misericórdia. Então todo mundo está lá. Então, versículo 43, lê em voz alta para mim. Uma árvore boa não produz. Não, peraí, você vai ter que ler de novo, porque isso é importante para você. Isso é importante para você e para mim. Isso é uma definição importante. A Bíblia está definindo algo para a nossa vida. Começa de novo do versículo 43. Uma árvore e uma árvore. Mas você sabe que eu sou meio teatral. Você precisa ser teatral junto comigo, porque isso te ajuda a guardar. Então assim, ó, uma árvore boa não produz frutos ruins. Então vamos do começo do 43. Uma árvore e uma árvore. Faz sentido isso para você? Não tem como algo bom sair de algo ruim, e não tem como algo ruim sair de algo bom, porque são opostos. São opostos. E uma árvore só produz um tipo de fruto. Eu nunca vi uma árvore produzir dois frutos. Eu nunca vi uma árvore produzir laranja e maçã. E eu também nunca vi uma árvore produzir frutos venenosos e frutos adocicados ao mesmo tempo. Alguém aqui já viu isso? Eu não conheço, eu desconheço. Por quê? A árvore gera apenas um fruto. E aí olha o que o 44 diz. Uma árvore é identificada através do quê? A árvore não é identificada pela raiz. A árvore não é identificada pelo tronco, porque tem muita árvore com tronco parecido. Tem muita árvore com folha parecida. Mas fruto, só aquela árvore pode gerar aquele fruto. Só aquela árvore pode gerar aquilo. Então uma árvore é identificada através do quê? Do seu fruto. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. Agora no versículo 45 a Bíblia vai falar o que isso significa na nossa vida. Porque até agora Jesus está falando de árvore, e você pode estar pensando, mas eu não sou árvore, eu sou gente. Agora ele vai explicar no 45. A pessoa boa tira coisas boas de um coração.
Não, você tem que falar mais alto. A pessoa tira coisas de um coração. Faz sentido para você? Graças a Deus, porque é a palavra de Deus. E a pessoa tira coisas do tesouro de um coração, pois a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que você gera determina o resultado dos ambientes que você está. Porque por aquilo que você gera, eu sei o que você carrega. Por aquilo que você gera, pelos seus frutos, eu sei o que você carrega no teu coração. Porque não dá para levar uma mentira dessa longe demais. Se você fala assim: olha, eu gero bons frutos, em pouco tempo eu saberei se isso é verdade ou não, porque eu verei os frutos das suas mãos. Se você fala: olha, eu gero frutos de paz, o fruto do Espírito, paz, alegria, bondade, longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio. Esqueci de algum? Não sei, não contei. Mas eu gero isso, eu levo a paz do Senhor junto comigo. Em breve poderemos saber, porque não há como figos saírem de um espinheiro, nem uvas de um arbusto espinhoso. E aí você olha para tudo isso e fala: será que eu consigo? Será que nos ambientes que eu estou, eu consigo levar esse fruto junto comigo? Será que nos ambientes que eu ando, nos ambientes que eu estou, eu consigo levar esse fruto junto comigo? E a resposta é: não sei, né? Agora você me pegou. Agora até eu fiquei confuso. Agora eu vou perguntar de novo. Você pode levar o fruto do Espírito junto com você? A resposta é: a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que você é a resposta que o Espírito Santo preparou para transformar ambientes de guerra em paz. Você é a resposta que o Espírito Santo preparou para trazer a tua família para Jesus. Você é a resposta que o Espírito Santo está trabalhando para transformar situações de destruição em restauração, no nome de Jesus. Você é essa resposta, pelos seus frutos. E esses frutos têm características muito únicas. A primeira característica que eu gostaria que você lembrasse é que são frutos de um novo coração. Porque não dá para uma árvore ruim gerar frutos bons. E nós éramos árvores ruins. Nós éramos árvores que geravam frutos de ódio, frutos de amargura, frutos de vingança, frutos de egoísmo. Éramos essa árvore, e tudo que poderíamos gerar era isso. E a Bíblia fala que era impossível para mim e para você gerar frutos de paz, de amor e de transformação. O que temos no nosso coração, ele é externado pelo fruto. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, e não o contrário. O coração não se enche do que a boca fala. O coração está cheio e a boca externa. Os frutos são mostrados. E éramos uma árvore ruim. Mas um dia eu conhecia Jesus. Quem mais? Eu conhecia Jesus. E a Bíblia fala uma coisa: você virou uma arvrinha nova na presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Acompanha aqui no telão, diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo, eu sou um deles, se tornou nova. Você tem que falar isso mais alto, porque está falando sobre você. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou. Eu não sou mais aquilo que eu era. Eu não sou mais aquela árvore antiga. Eu não sou mais aquela árvore ruim. Eu me tornei uma nova criação. E ele explica o que isso quer dizer. A velha vida é a única forma de uma árvore trocar de natureza, morrendo. Você não é mais aquela árvore. Deus não vem para simplesmente mudar um pouquinho a árvore, podar a árvore antiga. Ele vem e mata aquela árvore e te transforma numa nova criatura.
A velha vida acabou. E o que teve início? Uma nova vida teve início. Esses frutos que geram transformação, esse fruto que gera resultados, esse fruto que transforma vidas, esse fruto que leva o amor de Deus, ele é um fruto produzido por uma nova árvore e por um novo coração. Podemos dar esses frutos, porque nós somos uma nova árvore e temos uma nova natureza. A Bíblia fala que eu e você, aqueles que creem, aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus, possuem uma nova natureza. Antes você tinha a natureza de espinheiro. Olha para quem está perto de você, vê se ele tem cara de espinhento. Espero que não, porque a Bíblia fala que ele tem também uma nova natureza. Os adolescentes mais espinhentos não estão aqui hoje. A Bíblia fala que você tem uma nova natureza, ou seja, aquilo que te forma, o seu DNA é transformado pelo poder de Deus. E antes você que gerava frutos ruins, passa a gerar frutos bons, porque o Espírito Santo começa a gerar o fruto dele através de você. Eu sei que você fica preocupado pensando, mas eu gerei tanta coisa ruim na minha vida. Eu já gerei tanto fruto podre, tanto fruto venenoso, eu já gerei tanto espinho. Mas o Espírito Santo é quem guia a tua vida agora. E é Ele que gera frutos na sua vida. Não é mais a sua natureza, é a natureza de Cristo em você. É quem Ele é através de você, é o que Ele faz através de você. Não é a nossa bondade, não é o nosso poder, é a bondade de Deus externada por um coração cheio dEle. Por um coração cheio dEle. Não somos mais escravos da antiga árvore. Você não é escravo dos frutos que você gerou. Você não é escravo dos frutos que você gerava. Porque Jesus jogou tudo aquilo para trás. Jesus jogou todos aqueles frutos no mar do esquecimento. Ele pregou todos aqueles frutos na cruz. É isso que a palavra de Deus nos diz em Gálatas. Em Colossenses, ele prega todos aqueles frutos ruins na cruz, expondo-os e falando: tudo aquilo está pago pelo meu sangue. Essa pessoa agora gera frutos espirituais, porque eu estou nela e ela está em mim. Você não é mais escravo dos teus antigos frutos, porque você é uma nova criação. O teu testemunho, os teus frutos, se você não entendeu isso até agora, aquilo que você faz, aquilo que você externa, é o que mostra a sua transformação. É muito mais fácil mostrar do que falar, não é? Porque as pessoas acreditam quando elas veem, não quando você fala. Se você chegar e falar assim: gente, fui transformado, as pessoas vão olhar para você e falar: foi nada, cara. Onde você estava no carnaval? A gente saiu lá para o bloquinho, para beber, para fazer sei lá o quê. Onde você estava? Não, eu não fui porque eu não quero mais isso. Eu quero Deus. Aí sim, os teus frutos vão mostrar uma coisa: o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. O que me leva para a segunda característica. A primeira característica é que da onde vêm esses frutos? De um... Não, está na tela, né? Aí não é tão difícil você acertar. Está na tela, assim, não é tão complicado você acertar essa. Então eu vou perguntar de novo. Esses frutos surgem da onde? Deus usa você, o teu novo coração, para gerar esses frutos. Mas ele também tem uma outra característica. São frutos de corações cheios. De corações cheios. Porque ele fala que a pessoa boa, lá no versículo 45 de Lucas 6, ele fala: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. Parece até que ele está falando muitas vezes a mesma coisa, né? A pessoa boa tira coisas boas de um coração bom. É porque ele quer te mostrar uma coisa: é incompatível uma coisa com a outra. Uma pessoa boa tirar coisas ruins de um coração ruim. Não, não, não. Uma pessoa boa, ou seja, renovada pelo Espírito, porque sozinho a gente não é bom, mas o Espírito Santo nos torna.
agradáveis. Então uma pessoa boa tira coisas boas de um coração bom. Agora, uma pessoa má tira coisas más de um coração, porque a boca fala do que o coração está, do que o seu coração está cheio. É só você ver o que você tem falado. Tem muita gente por aí que está com o coração cheio de crítica, porque só sabe criticar. Não sabe ajudar em nada, mas sabe criticar. Sabe falar que tudo está ruim. Eu não gosto de gente assim, que chega assim, olha, gente, vamos falar a verdade. Essa igreja está um capricho, amém? Aí a pessoa chega, fala assim, ó, tudo errado. A luz está errada, as cadeiras estão erradas. Ô pastor, o jeito que está vestido, errado. Irmão, teu coração está cheio do quê? Tem gente por aí com o coração cheio de raiva, porque só sabe esbravejar e espumar. Do que o teu coração está cheio? Talvez ele esteja cheio do governo, porque você só sabe falar do STF e do Planalto. Talvez o teu coração esteja cheio de preocupação, porque você chega em casa, e o meu está um pouco assim, porque quando eu descobri que eu ia ser pai, a primeira coisa que eu pensei é, será que eu tenho dinheiro para isso? Meu Deus, eu vou ter que montar um quarto. Você já viu o preço de berço? Eu já, e eu não gostei do que eu vi. Você já viu o preço de carrinho? Eu já, e eu não gostei do que eu vi. Esse neném nem nasceu, mas já está me dando gasto. E agora vai me dar até o fim da vida de gasto, porque eu dou gasto para meu pai até hoje. O coração, gente, na terça-feira passada, foi quando a gente fez o exame e viu que estava tudo bem, e aí a gente começou a contar para as pessoas. Na outra terça, eu não podia ver alguém aqui dentro da igreja que eu falava, a paz do Senhor, ali está grávida. 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 A paz do Senhor. Eu nunca vi a pessoa na vida, a paz do Senhor, ali está grávida. Por quê? Ah, irmão, porque meu coração estava transbordando daquilo. E eu estava 1 mês escondendo de vocês, é muito difícil. Eu estava 1 mês olhando meus colegas, tudo com os filhos em volta de mim, e eu não podendo falar nada, que eu ia ter um também. E eu mordendo assim, não posso falar, que senão minha mulher vai me matar. Porque o coração fala, a boca fala, do que o coração está cheio. Do que você tem abastecido o teu coração? Do que você tem enchido o teu coração? De alegria, de paz e amor, você falará e gerará frutos de alegria, paz e amor. Mas será que o seu coração não está sendo cheio e abastecido por tudo aquilo que o destrói? Será que o seu coração não está sendo abastecido por tudo aquilo que quer te fazer desviar do caminho certo, quer fazer com que tua família se perca de vez? Porque é muito fácil, gente, quando a gente se reúne em família e começa a falar de um parente que não está lá e todo mundo fala mal dele. Você sabe do que eu estou falando? Todo mundo tem essa vontade de falar assim, fulano está lá, né? Não tem mais jeito. Fulano está lá, está perdidão. Nem chamamos ele para o almoço aqui hoje, porque senão ia dar problema. E aí, o teu coração cheio de mágoas e ressentimentos começa a gerar frutos de mágoas e ressentimentos. Mas se o seu coração é cheio do Espírito Santo, quando alguém fala, e fulano está perdido, você fala, mas ele será salvo pela graça de Deus. Ah, e ciclano já não tem mais jeito. Para vocês, para o meu Deus, ele terá jeito. A boca fala do que o seu coração tem se abastecido. E se você for renovado pelo Espírito Santo, um novo coração, o tesouro do seu coração agora é bom, porque o Espírito Santo entrou e limpou tudo que tinha lá. E agora a tua boca pode começar a gerar frutos bons. Não basta termos um novo coração, a gente precisa encher ele da coisa certa. A gente precisa olhar para aquilo que vale a pena. A Bíblia fala, prefiro trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Por quê? Porque se você se render àquilo que o mundo quer, se você se render às reclamações, se você se render às crises, se você se render aos problemas, sempre o seu coração estará cheio disso. Mas se você se render ao Espírito Santo de Deus, o seu coração será cheio dele, a sua boca será cheia dele, e a sua vida gerará frutos cheios do Espírito Santo também. O fruto da sua vida, da sua boca, das suas mãos, do seu coração, é o que prova que você é a resposta. É o que prova que você é aquele que Deus levantou para ser a resposta. Talvez você pense, não é comigo. É com você sim. É para todos aqueles que foram transformados e renovados pelo Espírito Santo. Talvez você esteja aqui e você nunca entregou a sua vida a Jesus. Talvez hoje seja o dia. Mas a partir do momento que você se entrega a Ele, nós somos a resposta para um mundo caído. Gente, é o que eu falei no comecinho, que oramos pelo Brasil. Se a igreja de Jesus Cristo não é a resposta, quem mais será? Quem vai no nosso lugar? Você está esperando o mundo deixar de ser mundo? Não, não. Eu quero que aqueles que estão no mundo conheçam a luz que invadiu o meu coração. Eu quero que aqueles que estão perdidos da tua família, talvez você esteja aqui e parentes seus estão agora pulando carnaval, estão agora fazendo passes e consagrações para fazer um carnaval diferente. É o que eles pensam. Você é a resposta para levar a luz de Deus até a vida deles, e eles serão iluminados através dos frutos que você gerará pelas suas mãos. Sabe por que esses frutos têm uma terceira característica? Eles são frutos de um novo coração, são frutos de corações cheios, e eles mostram a resposta certa. Muita gente procura a resposta, para muita coisa inclusive. Muita gente por aí quer resposta. Por que eu estou aqui? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso? Por que aquilo? Como isso? Como aquilo? E as pessoas tentam o tempo todo adquirir uma resposta, encontrar uma resposta, e não conseguem, porque elas não sabem aonde procurar a resposta certa. Elas procuram a resposta certa nas festas, elas procuram a resposta certa no seu próprio coração, mas a Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Elas tentam procurar resposta no dinheiro, mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro destrói. Elas tentam buscar a resposta na família, mas a Bíblia fala que a família passa. Então quanto mais nós tentamos buscar respostas certas nas coisas desse mundo, mais perdidos ficaremos. Mas quando começamos a buscar a resposta certa na presença de Deus, as coisas começam a ficar claras. A Bíblia fala que no meio da escuridão brilhou uma luz, e o nome dele é Jesus. E quando a luz de Cristo começou a brilhar, aqueles que estavam cegos na escuridão puderam achar o caminho certo para o céu, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode achar a resposta certa, ninguém pode ser salvo, ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode nada a não ser por Jesus Cristo. Os nossos frutos de corações cheios, de corações transformados, mostram a resposta certa. É isso que diz Mateus 5,16. Você pode acompanhar aqui no telão também. Da mesma forma, suas boas obras, seus frutos, aquilo que você faz, aquilo que você gera através de você, as suas boas devem brilhar. Aqui Jesus está falando que não adianta você acender uma lâmpada e colocar ela escondida. Não adianta você brilhar uma luz e escondê-la. Não, Deus está te levantando para brilhar a luz dele no meio da escuridão. E pessoas serão salvas, pessoas serão transformadas, porque Jesus está com você, porque Jesus está na sua vida. Não adianta esconder, precisa mostrar.
As suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam. Aí você pensa, mas daí é bom para mim. Não é para ser bom para você. Para que todos as vejam e louvem o Pai que está no céu. As pessoas olharão para você e para os teus frutos, e não verão você e seus frutos, verão Deus através de você. Glorificarão a Deus através de você. Porque agora nós vivemos em uma outra dinâmica. Uma dinâmica de que Ele cresça e eu diminua. Uma dinâmica que Ele apareça, que a luz dEle brilhe, e que eu me esconda, mas que Ele seja o farol que brilha, que Ele seja a estrela guia, que Ele seja aquilo que guia na escuridão. Então os nossos frutos devem brilhar, aparecer. Aquilo que nós geramos deve ser mostrado, para que as pessoas possam encontrar a resposta certa. Porque as pessoas estão cercadas de árvores más. Quando você vê o seu trabalho, quando você vê a tua faculdade, quando você vê a tua família, talvez você olhe em volta e você vê uma floresta de árvores ruins. E as pessoas estão cercadas dessas árvores ruins. Então sempre que elas tentam encontrar uma resposta, elas encontram espinheiros, elas encontram árvores venenosas. Elas também são. E elas ficam nesse ciclo de uma árvore venenosa envenenando a outra. E ninguém tem o bálsamo verdadeiro que cura, o fruto verdadeiro que dá vida. As pessoas estão cercadas disso. Quando elas chegam no trabalho delas e tentam procurar uma resposta, elas só acham respostas de destruição. Teu casamento está com problema? Qual que é a resposta do mundo? Não, fala alto. Separa, ué. Teus pais não se dão muito bem com você? Qual é a resposta do mundo? Deixa eles para lá e desrespeita eles de uma vez. A resposta do mundo sempre traz mais destruição. Mas lá no teu trabalho não tem sua árvore ruim agora não. Tem você. Tem você. Lá no teu trabalho tem você. Tem você que foi transformado pela palavra. Tem você que deixou os antigos frutos para trás e agora leva com você os frutos de vida que curam toda dor, toda doença, toda ferida. Você leva o Espírito Santo com você, e isso precisa ser mostrado. Aquilo que fazemos agora aponta as pessoas para Deus. Elas não apontam mais para mim. Elas falam assim: ei, amigão, não olha para mim não, olha para Ele, porque Ele te ama e Ele é a resposta que você precisa. Jesus é a resposta que as pessoas precisam. Mas você carrega Ele agora. Você carrega Ele por onde você for, porque o seu coração foi renovado, o seu coração foi cheio dEle, e agora o seu coração pode mostrar a resposta certa que as pessoas precisam. Porque se nós não formos, quem vai? Se nós não gerarmos frutos de vida, quem vai? Porque nós estamos esperando pessoas más gerarem frutos bons. Isso não vai acontecer. Nós que fomos renovados precisamos gerar bons frutos, para que pessoas conheçam a Jesus, e aí sim passem a gerar bons frutos também. Se a igreja não for, quem vai? Se você não for, quem vai? Se você não alcançar a sua família, quem vai? Se você não alcançar os seus amigos, quem vai? Se não for a igreja, mais ninguém.